Nos palácios assírios de Dur-Sharrukin e Nimrud, arqueólogos descobriram algo extraordinário: baixos relevos meticulosamente esculpidos retratando figuras aladas portando objetos peculiares, pequenas bolsas retangulares seguradas com precisão ritual. Essas representações, datadas entre 900 e 600 a.C., mostram detalhes surpreendentes. As bolsas possuem dimensões consistentes, aproximadamente 15 centímetros de altura, com alças elaboradas e superfícies decoradas com padrões geométricos complexos. O Dr. Samuel Kramer, renomado sumerólogo da Universidade da Pensilvânia, observou que essas representações aparecem exclusivamente nas mãos de figuras que ele classificou como seres divinos ou semidivinos. A análise iconográfica revela que esses portadores das bolsas sempre estão posicionados próximos às árvores da vida, símbolos astrais e outros elementos cósmicos fundamentais da cosmologia mesopotâmica. Mas aqui reside o primeiro mistério desconcertante. Estudos estratigráficos confirmam que essas mesmas representações aparecem simultaneamente em culturas que não poderiam ter mantido contato. Em Laventa, México, esculturas olmecas datadas de 1200 a.C., portanto anteriores aos relevos assírios, retratam figuras humanoides portando objetos idênticos. A análise morfológica comparativa realizada pelo Instituto de Arqueologia Mesoamericana documenta semelhanças estruturais impossíveis de explicar por convergência cultural. Mesmo formato retangular, mesmas proporções em relação ao corpo portador, mesmo posicionamento ritual nas mãos. As diferenças estilísticas refletem apenas as tradições artísticas locais, mas a essência do objeto permanece inalterada. Torna-se claro que não estamos diante de mera coincidência quando descobrimos representações similares em arte rupestre do deserto do Saara, datadas de 8000 a.C., e em esculturas da dinastia Shan na China antiga. De 1600 a.C., evidências sugerem que essa iconografia específica transcende fronteiras geográficas e temporais de maneira que desafia explicações convencionais. Pesquisas recentes conduzidas pela Universidade de Cambridge revelam que análises por carbono 14 estabelecem cronologias independentes para essas descobertas em 4 continentes diferentes. A impossibilidade de comunicação entre essas civilizações, separadas por oceanos intransponíveis e milênios de diferença temporal, levanta questões fundamentais sobre a origem comum desses símbolos. O arqueólogo Dr. Michael Weiser, especialista em estudos do Antigo Oriente Próximo, documentou que as bolsas aparecem consistentemente em contextos cerimoniais específicos, rituais de fertilidade, cerimônias de plantio e celebrações de colheita. Conforme observado por Weiser, a universalidade desses símbolos sugere conhecimento compartilhado sobre práticas agrícolas e espirituais que transcende explicações difusionistas tradicionais. A análise detalhada dos baixos relevos de Nimrud revela elementos decorativos nas bolsas que correspondem a padrões encontrados em cerâmicas olmecas, espirais concêntricas, linhas onduladas e símbolos que remetem aos ciclos lunares. Não pode ser coincidência que culturas separadas por 6.000 quilômetros de oceano tenham desenvolvido representações iconográficas idênticas para objetos de significado claramente ritual. Estudos recentes da Universidade Nacional Autônoma do México confirmam que as figuras portadoras dessas bolsas nas culturas mesoamericanas são invariavelmente representadas com características não humanas: alongamento craniano, estatura desproporcional e, frequentemente, atributos que sugerem capacidade de voo. Essas mesmas características aparecem nos relevos mesopotâmicos, onde as figuras aladas portam as bolsas em gestos rituais dirigidos às árvores sagradas. A documentação arqueológica estabelece uma linha temporal intrigante. As representações mais antigas aparecem na África, seguidas pela Mesopotâmia, depois pela Ásia e finalmente pelas Américas. Esta progressão temporal sugere não apenas origem comum. Tem alguns temas que eu prefiro desenvolver com mais profundidade na área de membros do canal. Lá eu libero conteúdos mais densos, com mapas visuais, PDFs organizados e episódios especiais que complementam o que você vê aqui. Já tem muita gente lá dizendo que agora tudo faz sentido. Se você quer se aprofundar e ainda apoiar o canal, é só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Mas possível transmissão sistemática de conhecimento através de agentes que possuíam capacidade de navegação mundial em épocas consideradas pré-históricas. As evidências convergem para uma conclusão inevitável. A presença mundial dessas representações iconográficas idênticas documenta contato cultural impossível pelas teorias arqueológicas convencionais, sugerindo intervenção de civilizações avançadas que possuíam conhecimento e tecnologia capazes de conectar culturas separadas por vastas distâncias oceânicas e temporais. Por trás das engrenagens, o sentido oculto das teorias tecnológicas.
As análises metalúrgicas realizadas pelo Dr. Zecharia Sitchin em fragmentos de artefatos mesopotâmicos revelam composições impossíveis para a época. Ligas de metais que requerem temperaturas superiores a 1800 graus Celsius para fusão, tecnologia inexistente há 6.000 anos. Esses dados sugerem que as bolsas representadas nos relevos não eram meros símbolos decorativos, mas reproduções precisas de dispositivos tecnológicos funcionais. A teoria do dispositivo de terraformação ganha credibilidade quando examinamos os textos cuneiformes que descrevem os Anunnaki purificando atmosferas e plantando sementes da vida. A correlação entre essas necessidades modernas e as funções atribuídas às bolsas ancestrais torna-se impossível de ignorar. O Dr. Robert Bauval, astroarqueólogo reconhecido internacionalmente, observou que as dimensões das bolsas correspondem precisamente aos contêineres utilizados hoje para a preservação criogênica de material biológico. Conforme observado por Bauval, as proporções geométricas sugerem conhecimento avançado sobre preservação de organismos vivos em ambientes hostis. Mas a verdadeira revelação emerge quando analisamos a interpretação como tecnologia de armazenamento ancestral. Pesquisas pioneiras da Universidade de Harvard demonstram que cristais de quartzo podem armazenar informações em escala nanométrica por milênios sem degradação. As representações antigas mostram as bolsas emanando raios luminosos, descrição que corresponde exatamente aos efeitos visuais de dispositivos de armazenamento quântico quando ativados. Evidências sugerem que essas bolsas funcionavam como bibliotecas portáteis contendo mapas estelares, fórmulas científicas e instruções completas para estabelecer civilizações. A análise comparativa de textos védicos revela descrições de caixas de conhecimento portadas por seres celestiais, dispositivos capazes de transmitir informações diretamente à mente humana através de campos eletromagnéticos específicos. A descoberta mais perturbadora relaciona-se à teoria da bolsa de Maná. Textos sumérios descrevem uma substância energética distribuída pelos Anunnaki que proporcionava longevidade excepcional e expansão das capacidades cognitivas humanas. Pesquisas recentes do Instituto Max Planck identificaram que cristais específicos podem gerar campos bioelétricos capazes de influenciar o metabolismo celular e a atividade neural. O Dr. Marcel Vogel, cientista da IBM especializado em cristalografia, documentou que certas estruturas cristalinas amplificam campos energéticos biologicamente ativos. Suas descobertas revelam que dispositivos baseados em cristais podem efetivamente programar células vivas, alterando sequências genéticas e acelerando processos evolutivos, exatamente o que textos antigos atribuem a substâncias contidas nas bolsas divinas. Torna-se claro que a distribuição sistemática dessa energia condensada tinha propósitos específicos: acelerar o desenvolvimento cognitivo da humanidade primitiva, estabelecer linhagens genéticas aprimoradas e criar pontes de comunicação entre diferentes níveis de consciência. Tradições esotéricas mundiais preservaram conhecimento sobre essas práticas através de rituais iniciáticos que reproduzem os efeitos originais. A análise revela paralelos impressionantes com tecnologias emergentes, nanotecnologia médica, terapia genética direcionada e interfaces neurais diretas. Não pode ser coincidência que nossa civilização esteja redescobrindo exatamente as mesmas aplicações tecnológicas representadas nas artes antigas. Estudos da Universidade de Stanford sobre bioengenharia confirmam que dispositivos portáteis do tamanho das bolsas Anunnaki podem efetivamente conter laboratórios genéticos miniaturizados, bancos de DNA de milhares de espécies, processadores quânticos para cálculos complexos e geradores de campos energéticos biologicamente ativos. A convergência entre necessidades modernas e capacidades ancestrais sugere continuidade tecnológica impossível de explicar por desenvolvimento independente. As evidências convergem para uma conclusão revolucionária. As bolsas dos Anunnaki representam tecnologia avançada de manipulação ambiental e biológica. A humanidade moderna está apenas redescobrindo princípios tecnológicos que civilizações ancestrais já dominavam completamente, sugerindo herança tecnológica transmitida através de gerações por agentes que possuíam conhecimento científico milhares de anos à frente de nosso tempo atual.